Bom dia, amigo. Que bom estarmos juntos nesse início de dia, dedicando algum tempo para a meditação na Palavra de Deus. Como gosto de fazer nas quartas-feiras, quero convidá-lo para o nosso culto de oração. A partir das 7 horas da noite, nossa igreja se reúne para orar ao Senhor, para louvar a Deus e para meditar, para estudar a Palavra de Deus. E você é nosso convidado. Ou se você está próximo a alguma outra igreja batista, ou mesmo a outra igreja evangélica próxima à sua casa, faça isso. Reserve esse tempo para a oração na companhia de outros irmãos. Quero dedicar um bom dia a todos, mas em especial me dirigir aos aniversariantes de hoje, falando do nosso desejo de que Deus abençoe grandemente a sua vida, dirija os seus passos, supra as suas necessidades, que a paz do Senhor possa alcançar os seus dias e acompanhá-los permanentemente. Recebam, portanto, nosso abraço carinhoso. A todos, o convite para meditarmos juntos na Palavra de Deus durante esses momentos de encontro. No livro dos Salmos, no Salmo de número 6, nós lemos o seguinte nos dois primeiros versículos, Salmo 6, 1 e 2. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Nesse salmo em que Davi recorre à misericórdia de Deus, é interessante perceber o modo como ele se coloca diante do Senhor, fazendo menção às suas necessidades. E são essas necessidades que chamam a nossa atenção, porque de alguma forma estão relacionadas a algumas das nossas necessidades por vezes. Perceba que a primeira preocupação do salmista está relacionada ao seu pecado. A sua primeira grande necessidade é o perdão de Deus, as misericórdias de Deus. Todas as vezes em que nós reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, e a bem da verdade, basta que pensemos no assunto para ser obrigados a admitir que temos falhas e pecados, nós sentimos a necessidade de buscar o perdão de Deus, buscar a misericórdia de Deus. Tememos que Deus haja em conformidade com os nossos merecimentos, em resposta ao que nós fazemos. Quando, no entanto, buscamos ao Senhor, no reconhecimento das nossas falhas, nós podemos buscar o seu perdão. E nós temos um Deus que perdoa, temos um Deus que está atento a essas necessidades, e um Deus que ouve a nossa prece e a nossa súplica. Certamente você se lembra daquele momento quando Isaías, no capítulo 6 de seu livro, está essa história, quando Isaías reconhece diante de Deus o seu pecado e diz: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, diante de um Deus santo, 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 percebe-se pecador. Deus então envia o seu anjo, e o anjo purifica o pecado de Isaías. Exatamente como Deus faz conosco por meio de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o que escreve João em sua primeira epístola. Na verdade, somos perdoados por Deus. Mas o salmista não apenas busca o perdão de Deus. O texto mostra que ele busca também a força em Deus. Ele se apresenta diante de Deus debilitado. Há momentos em nossa vida nos quais nós estamos extremamente fragilizados diante de dificuldades, ou diante de acontecimentos, ou diante de atitudes que nos machucam. Feridos, nós precisamos buscar ao Senhor para encontrar força nele. O salmista tem consciência disso e se coloca diante do Senhor buscando uma força que não consegue encontrar em si mesmo. Convém lembrar, por exemplo, a promessa encontrada também no livro do profeta Isaías, quando a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A verdade é que as nossas forças são e serão muitas vezes insuficientes para os embates da vida. Haverá momentos em que nós nos sentiremos debilitados, fragilizados diante de determinados desafios. Finalmente, o salmista suplica uma outra coisa a Deus. Ele pede ao Senhor que a sua misericórdia, a sua bondade se demonstre para com ele, não apenas na força, mas também na cura. Há momentos nos quais nós precisamos ser curados.
Eu não me refiro apenas às enfermidades físicas, das quais com mais frequência recorremos a tratamentos diversos. Eu me refiro especificamente a feridas emocionais. Às vezes feridas que carregamos conosco durante muito tempo. Às vezes são dores, são amarguras, são mágoas que, para usar a imagem da carta aos Hebreus, se enraizam em nosso coração, em nosso interior e nos fazem um mal tremendo. Há quantas pessoas que precisam do agir de Deus de forma terapêutica, precisam sim de cura. Cura que algumas vezes exigirá o uso da medicina, de medicamentos, cura que muitas vezes exigirá o uso de um tratamento terapêutico profissional, mas curas que devem contar com o agir de Deus, porque Deus é quem nos cura espiritualmente, justamente porque é Ele quem nos perdoa, justamente porque é Ele quem nos fortalece. Mas nós precisamos também que Deus haja em nossa vida, atuando em nossas feridas emocionais e proporcionando cura. O salmista se coloca diante do Senhor honestamente para falar de suas necessidades. Ele se prostra diante do Senhor para dizer que precisa do perdão de Deus. Ele se prostra diante do Senhor para dizer que precisa da força que há em Deus. Ele se prostra diante do Senhor para dizer que precisa do agir curativo de Deus em sua vida. Não sei quais são suas necessidades, mas eu sei que nós podemos fazer isso. Nós podemos buscar o perdão de Deus, porque pela sua misericórdia, Ele nos purifica dos nossos pecados através de Cristo Jesus. Podemos buscar a força do Senhor, porque quando debilitados, fragilizados e enfraquecidos pelas circunstâncias da vida, nós podemos ter nossas forças renovadas pelo agir de Deus. Nós podemos buscar a cura que há no Senhor, porque é Ele quem restaura plenamente a nossa vida pela sua graça. Vamos orar juntos? Pai querido, nós queremos recorrer a Ti, porque nos percebemos necessitados. Necessitamos, Pai, do Teu perdão. E suplicamos que pela Tua misericórdia Tu não imputes os nossos pecados, mas Tu nos perdoes por meio de Jesus Cristo. Precisamos da Tua força e pedimos, Senhor, que as nossas fragilidades, nossas fraquezas, nosso desânimo tantas vezes, não sejam um impedimento ao nosso viver, ao nosso agir, ao nosso prosseguir, mas renova as nossas forças, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu poder e pelo Teu amor. Finalmente, Pai, nós suplicamos também que Tu nos cures naquilo que precisamos ser curados por Ti. Atende a necessidade de cada um daqueles que nos assistem nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Enche